Olá, então o que a gente vai ver hoje é como resolver um circuito que combina conceitos de circuito sério e circuito paralelo, certo? E diferente dos outros circuitos que a gente viu, esse circuito aqui vai ser alimentado por uma fonte de corrente I, certo? Vai ter resistores, indutores e capacitores como carga desse circuito aqui. Bom, então para resolver qualquer circuito, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, o que eu desejo calcular, certo? E aí, tendo claro o que eu desejo calcular, é determinar qual estratégia eu vou usar, qual sequência de cálculos que eu vou usar, né? Para ir não calculando qualquer coisa à toa. E depois, se tem como simplificar alguma parte do circuito para facilitar a minha avaliação. Bom, nesse circuito aqui, o que foi solicitado é para calcular a corrente desse último ramo aqui, certo? E também determinar as tensões de cada um dos elementos, ou seja, desculpa, dos resistores iniciais, né? R1, que é V1, e a tensão R2, que é V2. Beleza. Então, como é que eu normalmente executo o cálculo do circuito assim com uma fonte só? Normalmente, quando a gente tinha fonte de tensão, o que a gente fazia era calcular a impedância total do circuito, certo? E aí, levando em conta que eu tenho a fonte, a impedância total, calcular I total que passa pelo circuito. E com I total é mais fácil calcular os demais elementos, que eu consigo determinar qual o valor de corrente de cada um dos ramos, certo? Nesse circuito aqui, eu posso também usar a mesma estratégia, ou seja, calcular a impedância total, ok? E aí, com a corrente total que eu vou calcular é a tensão que a fonte de corrente fornece para o circuito. Existem outras formas de calcular? Sim, existem outras formas, certo? Eu posso ir fazendo divisor de corrente de cada um dos ramos e determinando qual o valor de cada um dos elementos. Ok, certo? Quando eu tenho um circuito de uma fonte só, eu tenho várias formas de realizar buscar a mesma resposta, porém usando estratégias diferentes. Importante que quando eu for resolver, eu tenha muito claro para mim qual que é a estratégia que eu vou usar. Bom, nesse circuito aqui então, definir a estratégia, vou calcular a impedância total, certo? E aí depois eu vou calcular os valores solicitados. Bom, então, o passo seguinte, o que é? Como é que eu posso simplificar esse circuito? Bom, de cara o que eu vejo aqui é que esses dois elementos aqui em paralelo, certo? Que eu não quero saber nada especificamente daqueles elementos ali, eu posso uni-los numa impedância só, certo? Assim como a parte de baixo. Então, a primeira parte de simplificação que eu posso fazer é a seguinte, ou seja, achar um zelinha aqui que representa a combinação desses dois elementos aqui. Então, o que eu vou buscar? Eu vou buscar um zelinha que vale Z3 em paralelo com XC1, certo? E se recorda como é que a gente calcula o equivalente de circuito assim, de elementos combinados assim? A forma genérica, qual é que é? É 1 sobre Z equivalente igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 e assim por diante até Zn elementos. Quando eu tenho dois elementos só, uma forma mais fácil de fazer e de se recordar como fazer, né? É determinar que Z equivalente desses dois elementos nada mais é do que o produto dos dois elementos dividido pela soma dos elementos. Ou seja, quando eu olho aqueles dois circuitos ali, meu Z', na verdade, ele vai ser R3 vezes X1 dividido pela soma dos elementos. E quando eu calcular isso, eu vou achar que esse Z' vale 2,4 com ângulo de menos 36,8. Ok? Faz sentido, né? Ou seja, eu estou combinando um resistor, certo? Que teria um ângulo zero, um capacitor que teria um ângulo de menos 90. A resposta que eu achei é um ângulo intermediário entre esses dois. Beleza? Quando eu olho a parte de cima, está resolvido, certo? Peguei o elemento aqui e calculei a linha. Agora, se eu olhar a parte de baixo, que é uma outra parte que eu desejo simplificar também, o que eu observo é que os elementos que estão aqui, ainda que sejam denominados de outra forma, como X2, XC2 e R4, em valores são os mesmos elementos que estão acima, ou seja, eu tenho um capacitor de 4 ohms e um resistor de 3 ohms. Então, quando eu for combinar esses dois elementos da mesma forma, eu não preciso calcular de novo. Por quê? Porque matematicamente eles são iguais aos valores de cima, ou seja, eu posso afirmar que XC2 em paralelo com R4 equivale a Z', que eu calculei aqui, que equivale a 2,4 com ângulo de menos 36,8, certo? Então, eu calculei Z' e um Z' aqui embaixo, ou seja, eu reduzi aqueles dois elementos num só e reduzi esses dois elementos aqui num só. Beleza, então simplifiquei uma parte inicial. Uma outra simplificação que eu posso fazer, e isso me ajuda muito na hora de calcular, é dar nome para essas impedâncias finais. Bom, eu vou ocupar esse R1 e esse R2, porque eu tenho que saber especificamente valores daqueles elementos ali. Então eu vou chamar esse R1 de Z1, certo? Esse R2 de Z2. E vou chamar todo esse bloco aqui, certo?
de Z3, porque é a minha última impedância. Bom, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar determinar matematicamente quanto é que vale cada um dos elementos. Ou seja, eu digo que Z1 igual a R1, ok? Mas como é que eu represento esse R1 no número complexo? Se recordem que para representar número complexo tem duas formas. Uma forma retangular, onde eu tenho uma parte real mais uma parte imaginária. E a parte imaginária normalmente leva aquele termo de I e algumas referências como J. Ou na forma polar, cujo número complexo é representado da forma de módulo e ângulo. Eu normalmente vou optar por representar na forma polar. Então, quando eu tenho Z1 aqui, e eu falo que ele é igual a R1, estou falando que ele vale 6,8 ângulo zero. Por quê? Porque o resistor ele está completamente na parte do eixo X, ou seja, ângulo zero. Da mesma forma, quando eu falo que Z2 é igual a R2, eu posso afirmar que R2 vale 8,2 ângulo zero, certo? Tá? Igual a Z1. Bom, e esse último Z aqui eu tenho que calcular. Só que reparem que tipo de cálculo eu tenho que fazer. Como é que esses elementos são combinados? Eu não tenho mais esses dois elementos assim, eu tenho um elemento só, que é o Z', e aqui embaixo eu também tenho um elemento só, que é o Z', e não mais esses dois elementos aqui. Então quando eu olho essa parte daqui, o que eu vejo? Eu vejo que na verdade o Z' está em série com XL, que está em série com esse outro Z', certo? Bom, então quanto é que vale esse Z final ali, esse Z que eu estou analisando? Ele vale a soma de todos aqueles Z's ali. Porque se recorda que elementos em série, o Z equivalente, é a soma das impedâncias. Então esse Z3 aqui vale quanto? Vale a impedância de XL, mais a impedância do Z', mais a impedância do Z' de baixo, certo? Ou de outra forma, vale XL mais duas vezes o Z', certo? Bom, aí como é que eu tenho que calcular? Bom, o que eu vou calcular, na verdade, é quando é que vale essa soma aqui, certo? Ou seja, esse Z3 vale o quê? Vale XL, e aí se recorda de como é que representa a impedância indutiva na forma do número complexo, e eu vou representar na forma retangular como I mais valores de íons de XL, ou o valor de XL com ângulo de 90, porque XL está no eixo Y, que é o eixo imaginário. Então, Z3 vale 7 ângulos de 90, mais duas vezes esse Z' que eu calculei antes, que vale 2,4 com ângulo de menos 76. Se eu fizer essa operação, eu chego que aquela impedância final aqui, ela vale 5,6 com ângulo de 47. Bom, essa é a parte 1. Só simplifiquei, não calculei nada. Bom, a pergunta é essencial que eu faça isso? Não, não é. Certo? Eu posso simplesmente calcular com esses valores aqui. Porém, minha recomendação para quem está iniciando nesse tipo de cálculo é que você se faça sempre essas etapas. Ou seja, eu visualizo o que eu desejo calcular, eu vou determinar a estratégia de cálculo que eu vou usar e, por fim, eu vou simplificar o circuito e aí, só depois desses passos, eu determino os cálculos que eu tenho que fazer, ou seja, de fato eu realizo aqueles cálculos necessários para obter aquelas respostas. Bom, então a gente só reajustou todo o circuito e agora na sequência o que a gente vai fazer é resolver o circuito simplificado. Então, continuando, o que a gente fez? Tá? A gente só simplificou o circuito, ou seja, a gente definiu quem é a Z1, que é a impedância R1, que é 6,8 ângulo zero, definiu que é a Z2, que é a impedância do R2, que é 8,2 ângulo zero, e no fim calculou essa terceira impedância, certo? Que deu 5,6 com ângulo 47. Bom, beleza. Simplificamos o circuito. Se recordem que, qual é o desafio até o momento? O desafio é calcular a tensão em Z1, tensão em Z2 e a corrente desse elemento aqui. Dada essa fonte corrente que vale 3 ângulos 30. Beleza. Falei, tem várias formas de fazer isso, tá? Vou começar calculando a impedância total do circuito, certo? Bom, então como é que eu posso calcular a impedância total do circuito aqui? Bom, a impedância total do circuito vai ser o quê? Ela nada mais vai ser do que esse Z1, certo? Mais a combinação desses dois aqui. Ou seja, a impedância total do meu circuito, ela vai ser ZT, vai ser igual a Z1 mais o paralelo de Z2 com Z3, certo? É só isso, ok? É essa equação aqui que eu tenho que buscar. Bom, por partes. Como é que eu calculo essa impedância aqui? Bom, se recorda que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer Z2 vezes Z3 dividido pela soma. Se eu fizer isso, eu vou obter que essa combinação desses dois elementos aqui vale 3,6 com ângulo de 28, certo? Então, tendo essa combinação e conhecendo o Z1, o que eu posso fazer é calcular esse Z total. Então, o Z total vai ser o quê? Vai ser Z1 mais a combinação desses dois, ou seja, meu Z total vai ser 10,1 com ângulo de 9,7. Ok. Qual o desafio seguinte agora?
é calcular as tensões e correntes, certo? Bom, eu posso começar calculando a tensão em Z1, certo? Se recordem que, quanto é que vale a tensão numa impedância? Tensão, lei de Ohm, V1 vai valer I1 vezes Z1, certo? Lei de Ohm. Bom, eu não sei a tensão, mas conheço Z. Bom, então o que eu tenho que fazer? Determinar quanto é que vale a corrente que passa pela impedância Z1. Bom, quando eu olho o circuito aqui, a pergunta é, qual a corrente que passa aqui? Aí se eu olho, levando em conta que eu tenho uma fonte de corrente, o que acontece com a fonte de corrente? Ela vai injetar essa corrente aqui, e essa corrente ela vai sair da fonte de corrente, e ela tem como único caminho passar por Z1, certo? Então, I1, na verdade, vai ser I total. Então, como é que eu posso calcular V1? Vai ser I1 vezes Z1, ou seja, I total vezes Z1, certo? É isso que eu fiz. Ou seja, quanto é que vale? V1 vale I vezes Z1, ou seja, 20,4 com ângulo 30. Essa é a tensão que existe na ponte da impedância Z1. Bom, quando eu olhar essa tensão aqui, como é que eu posso determinar? Bom, é a tensão Z2. Bom, eu posso calcular essa corrente aqui, certo? E fazer Z vezes I, que seria um jeito razoável, ok? E para calcular essa corrente 2, como é que eu poderia fazer? Eu poderia determinar um divisor de corrente entre essas duas impedâncias aqui, levando em conta que quem chega no nó é total, certo? Ou de outra forma, o que eu posso fazer é o seguinte, ó. Se eu olhar essas duas impedâncias como uma impedância só, correto? Um Z' aqui, um Z equivalente, certo? Como é que eu calculo a tensão que existe aqui nessa impedância única? É a corrente que passa aqui vezes essa impedância única, certo? E que é a corrente que chega aqui nessa impedância única agora? É I total. Então, se eu fizer I total vezes Z equivalente, eu acho a tensão aqui, certo? Bom, eu tenho I total? Tenho, porque é I da fonte. Eu tenho Z combinado, esses dois eu tenho. Então, quanto é que vale V2? V2 nada mais é do que esse Z equivalente aqui, vezes a corrente que chega, que é I total, que é o que está lá. Então, V2 vale I da fonte vezes a combinação dessas duas impedâncias. Ou seja, a V2 vai ser 10,8 com ângulo de 58,1, certo? E por fim, falta determinar essa corrente aqui, dessa impedância. Bom, eu tenho duas formas de fazer isso, certo? Uma forma conceitual é o quê? Bom, levando em conta que eu sei que chega uma corrente total aqui, certo? Eu quero saber a corrente de um ramo, ok? Desse ramo está em paralelo com outro ramo, eu posso usar aquela equação de divisor de corrente, ou seja, Ix é igual a I total vezes a impedância equivalente desses ramos combinados dividido pelo Zx, que eu quero saber a impedância. Mas uma outra forma mais fácil de fazer isso é o quê? Eu conheço a tensão que está aqui? Eu conheço V2, certo? Que eu calculei lá. Bom, mas se recordem que em circuitos e elementos em paralelo a tensão é a mesma, ou seja, a tensão em V2 equivale a essa tensão aqui. Então, na verdade, eu tenho a tensão que está aplicada a essa impedância. E conhecendo a impedância, eu consigo calcular a corrente, ou seja, I igual a V sobre Z. Ou seja, I é desse elemento aqui, vai ser o quê? Vai ser a tensão nele dividido por sua impedância. Mas levando em conta que V3 é igual a V2 e V2 eu conheço, fica mais fácil calcular que esse I desse elemento vale V2 sobre Z3, ou seja, vale 1,9 com ângulo de 11,1. Ok? Então, não é difícil os cálculos, matematicamente o que a gente fez aqui foi basicamente associar a impedância, certo? Que são equações simples, e lei de Ohm, certo? Eu poderia ter usado divisor de tensão, poderia ter usado divisor de corrente, poderia ter usado várias outras estratégias para resolver, ok? E todas teriam que dar a mesma resposta, e todas dariam a mesma resposta se eu usar conceitualmente as equações corretamente. O que eu vou fazer sempre nos exercícios que a gente for fazer em aula é tentar achar o método mais rápido de resolver o meu sistema. E nesse circuito aqui, que é o circuito anterior, esse aqui já é o simplificado, o método mais rápido que eu achei foi esse aqui. Okay? Então a fonte de corrente não muda em muita coisa o que eu tenho que calcular. Ela em alguns aspectos ela até facilita o que eu tenho que calcular, principalmente quando for um circuito desse tipo aqui. Certo?